Bom dia, amados irmãos, que a graça de Cristo, a sua paz possa ser com vocês aí no seu lar, nesse dia de domingo, com toda a família reunida, que esse tempo que nós vamos estar aqui desfrutando da palavra de Deus possa edificar as nossas vidas e que possamos ter aí um domingo maravilhoso na presença do Senhor. Vamos estar orando? Pai amado, nesse dia, Senhor, eu quero te agradecer por estar na tua presença, para juntos como igreja, Senhor, estarmos compartilhando a tua palavra, Senhor, que é tão maravilhosa. Ó Deus, que hoje possamos aprender um pouco mais e ser edificados, Senhor, pelo que hoje iremos aprender. Ó Deus, nessa pequena reflexão, o Senhor possa estar usando a minha vida, para que a tua palavra possa nos trazer, ó Senhor, ensinamentos que venham mudar as nossas vidas, para que possamos entender como é bom estar vivendo sob a ação do teu Santo Espírito. Então, Pai, fala aos nossos corações. É que eu te peço, Pai, humildemente, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Bom, irmão, nós temos aprendido, não é? A ter momentos a sós com Deus, momentos de oração, de intimidade com o Pai, onde a gente pode ali se derramar em sua presença. Também a gente tem um tempo onde a gente lê a Bíblia, onde a gente estuda a sua palavra. Então é tão importante esse tempo a sós com Deus. E também você pode estar louvando ao Pai, cantando um louvor a Deus. E o louvor vem também edificar tanto as nossas vidas. Então, irmãos, é tão gratificante nas manhãs a gente se fortalecer no Senhor. E precisamos, porque somos humanos, somos fracos, somos falhos e dependemos mesmo da ação do Senhor, do Santo Espírito em nossas vidas. Por isso, se a gente não ler diariamente a palavra do Senhor, não estar em sua presença todas as manhãs, orando, né, buscando a sua presença, nós poderemos até vacilar, né? Nós poderemos dar passos errados, nós poderemos, por exemplo, conversar com pessoas e usar, né, mal as palavras, nós poderemos fazer escolhas também erradas, nós poderemos até desvalorizar o que tem muito valor, não é? Isso porque a gente não está andando, né, ouvindo aquilo, a voz do Espírito Santo de Deus. Então é importante a gente manter desde de manhã até a noite, né, o dia todo, não querer sair da presença do Senhor, estar o dia todo na sua comunhão, né, da dependência do Senhor. E nós temos ouvido tantas mensagens, né, nossos pastores, irmãos, e temos sido também confrontados. Sim, a palavra do Senhor nos confronta para nos ensinar. Por quê? Porque precisamos mudar, precisamos mudar o nosso jeito de agir, nós precisamos ser transformados. E é a palavra do Senhor mesmo que nos transforma. E os nossos pastores são usados para nos mostrar as verdades. E essas verdades vêm fazer com que nós possamos querer mudar. Mudar para que as circunstâncias também sejam mudadas. Precisamos no nosso dia a dia experimentar então esse poder do Senhor nessas mudanças que vão interferir, não é, nas circunstâncias, nos meios em que nós estamos vivendo. E sabemos que tudo coopera para o nosso bem. E nessa semana eu estive então meditando na palavra de Deus, lá em 1 Coríntios 2, e vou estar lendo para os irmãos do versículo 1 até o versículo 10. Mas antes então de eu ler, esse texto fala do apóstolo Paulo, né? O caráter da pregação de Paulo em Corinto. E Paulo, ele chegou ali na segunda viagem missionária ali em Corinto. Ele fundou então ali uma igreja de irmãos que foram salvos, né,
atenderam o chamado de Cristo. Mas essa cidade é uma cidade da Grécia, é uma cidade muito desenvolvida, uma cidade assim que tem grandes centros comerciais, um grande porto também, muitas pessoas viajam, assim, uma locomoção grande de pessoas que vão, que voltam. E ainda também nessa cidade, ela é marcada por um templo à deusa, a deusa Afrodite. E essa deusa, ela são assim de imoralidades, né? As pessoas vão até esse templo e participam ali, né, de cultos nesse templo à idolatria, à imoralidade. Então o apóstolo Paulo, ele teve um desafio muito grande quando ele teve que pregar nessa cidade do amor de Deus. Então vou ler aqui a Bíblia lá em 1 Coríntios 2. Irmãos, quando fui até vós, anunciando-vos o mistério de Deus, não fui com linguagem pomposa, nem de sabedoria, pois resolvi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Na verdade, falamos de sabedoria entre os que já são maduros, não porém a sabedoria desta era, nem dos seus governantes que estão sendo reduzidos a nada, mas falamos do mistério da sabedoria de Deus, que esteve oculto, o qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria, pois se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então, irmãos, a gente observou aqui nesse texto o grande desafio do apóstolo Paulo, que era falar até a pessoas sábias que existiam ali naquela cidade. Mas a gente observou aqui no versículo 2, aliás, no capítulo 2, versículo 4, minha linguagem e pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. O apóstolo Paulo, ele preferiu usar uma linguagem simples para as pessoas entenderem o real sentido da salvação. Que Jesus veio, Jesus foi crucificado, ele sofreu, ele morreu, não é? Mas ele ressuscitou e hoje ele vive e quer ser o Senhor das nossas vidas. E o apóstolo Paulo, ele era assim, um homem culto, ele era um homem intelectual, a gente sabe que ele era um soldado, que era bem conceituado, mas quando ele chegou aqui nessa cidade de Corinto, ele viu a necessidade, ele viu que se ele fosse falar com palavras difíceis, né, aquilo não ia fazer diferença nenhuma na vida daquelas pessoas. O que ele precisava era falar do poder de Deus, que transforma, que salva, de Cristo, né, da morte de Cristo, que é suficiente, da graça do Senhor. Então, irmãos, a gente sabe, o Espírito Santo derramado em nossos corações, né, nos leva a servi-lo. Então, às vezes a gente pode pensar, mas eu não sei falar bem, não sou eloquente. Não, mas o Senhor deseja que a gente fale do seu amor a pessoas que estão ao nosso redor. Pode ser uma palavra simples, mas uma palavra de essência, né, do grande amor de Deus.
Eu estava então, né, foi o versículo que eu realmente parei, mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração da mente humana, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. O Senhor, Ele tem preparado para nós, o seu povo, não é? Grandes bênçãos. Só esse mundo que Ele criou já é uma grande demonstração do seu amor. Ele deixando tudo para nós, a água, o sol, o ar que nós respiramos, não é? Esse mundo belo que Ele criou, tudo isso é demonstração do seu grande amor por nós, a criação revelada. Mas, infelizmente, né, o pecado que entrou nesse mundo fez a separação entre as pessoas do grande amor de Deus. E o Senhor precisava continuar demonstrando esse seu grande amor. E foi através de Cristo Jesus, não é? Revelado. Então, nós às vezes podemos ter até medo de falar com as pessoas, não é? Mas nós precisamos então servir ao Senhor, falando às pessoas dessa grande essência, desse amor do nosso Deus, revelado ali na cruz do Calvário. E a expressão que nós temos recebido do amor de Deus, que é a morte de Cristo, que é a salvação, a graça dele compartilhada com as pessoas, nisso é revelado o grande amor e a transformação de vidas, que é o mais importante. Sim, nós estaremos dando glórias a Deus. Na nossa simplicidade, o Senhor vai se agradar. Quando a gente vai estar dando glórias ao Pai, numa visita, atendendo uma necessidade de um irmão. Hoje a gente não pode estar visitando, por causa da pandemia. A gente pode estar fazendo uma ligação, conversando com aquele irmão que precisa. Nós poderemos também fazer oração, interceder. Nesses últimos tempos, tantas pessoas estão sofrendo, perdendo entes queridos, enlutadas. Então podemos estar intercedendo pelos nossos irmãos. Isso também é dar glórias ao Pai. Animando também pessoas que estão desanimadas, sofrendo. E principalmente falando dessa manifestação do amor de Deus. Falando que Jesus as ama. Falando do seu poder que opera. E é tão importante nós não ficarmos com essa mensagem de salvação só para nós, mas nós divulgarmos e aprendermos com o apóstolo Paulo, falar palavras simples, não é? Porque a verdadeira sabedoria de Deus já está manifestada através de Cristo Jesus. E algo interessante, né? Eu li esse texto de 1 Coríntios, 1:9, mas lá em Isaías 64, no versículo 4, diz assim, no Velho Testamento: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu outro Deus além de ti, que agisse em favor daquele que nele espera. E ainda, o versículo 8, mas agora tu és o nosso Pai, ó Senhor, nós somos o barro, e tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obras das tuas mãos. Irmãos, é tão maravilhoso. Nós sabemos que o nosso Pai, Ele revelou tantas coisas. E além de tudo, Ele demonstrando o seu amor por nós, Ele trabalha em nosso favor. Ele age para o nosso bem. E ainda, a gente viu, Ele quer nos moldar. Nós somos o barro e Ele o oleiro. Então é importante a gente deixar o nosso Pai tratar as nossas vidas, cuidar de nós e moldar conforme a sua soberana vontade. Ele é o nosso único Senhor e nós precisamos deixar então Ele moldar a nossa vida para a sua honra e para a sua glória. E a gente vê, irmãos, que a sabedoria de Deus, muitas vezes ela é demonstrada, às vezes, uma palavra simples.
como de um irmão que, ao convidar o seu patrão para ir num culto da sua igreja, ia haver uma festa de aniversário da igreja, e foi convidado um pastor que era assim, um teólogo, que era uma pessoa que tinha o poder, a autoridade na palavra, um servo de Deus. E ele conseguiu, né, convencer o seu patrão a ir então para ouvir esse pastor. Mas no dia do culto, infelizmente aconteceu algo com aquele pastor e o pastor não pôde ir. E o visitante, né, daquele irmão que era o seu patrão foi a esse culto. Então foi convidado um irmão, né, um servo de Deus ali, que levou a palavra do Senhor de uma maneira simples, mas ele falou com toda a essência a palavra de Deus. Ele falou lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então ali ele falou, né, aquela mensagem de poder, que as pessoas precisam reconhecer Jesus, precisam se afastar das coisas erradas, precisam reconhecer o Senhor para ter a comunhão com Deus. Então, de uma maneira tão simples, não é? Aquele homem falou do grande poder de Deus. E então acabou aquele culto. No dia seguinte, aquele homem, né, que era membro daquela igreja, foi procurar o seu patrão. Então, o senhor foi, o senhor gostou do culto, né? Mas não era aquele pastor que ia pregar, era um outro pastor, assim. Aí ele falou assim: olha, eu fui no culto e eu entendi que eu preciso fazer um concerto com Deus, que eu preciso entregar a minha vida para Jesus. Então aquele homem falou assim: nossa, o senhor entendeu? Eu entendi, e obrigado por você ter me convidado. Então, irmãos, foi o poder de Deus ali que agiu na vida daquele homem e de tantas outras pessoas que estiveram naquele culto. E nós muitas vezes queremos achar que nós que vamos resolver a situação. Não somos nós. É o poder de Deus, não é? É o seu grande amor manifesto através de Jesus, quando ele veio para nos dar vida, quando ele veio para nos dar a maravilhosa luz, para iluminar o nosso caminho, uma vida de liberdade, a verdadeira alegria, a verdadeira paz, né? Realmente aquele evangelho que comunica aqueles que creem em Jesus Cristo e que desfrutam dessa verdadeira vida, que é esse o verdadeiro amor que o Senhor preparou para nós. E, irmãos, eu vou encerrar já, vou estar lendo lá em Romanos 8:28, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então nós devemos sempre dar glórias a Deus pelo seu amor manifestado através de Cristo Jesus. E nós podemos desfrutar dessa vida, não é? Desse amor, das suas promessas, quando Ele nunca nos abandona, quando Ele está conosco como um pai está com seu filho. Ele nos deu essa esperança que nos trouxe a paz, não é? O seu perdão e mais, né? O Senhor tem preparado o seu reino para os seus filhos, para os redimidos, aqueles que naquele dia, né, quando Cristo voltar, estaremos todos ali naquele lugar, nas mansões celestiais, desfrutando, né, ali da gloriosa presença do Senhor. E o Pai vai nos identificar como seus filhos, não é, para receber a nossa herança, não é? E foi por amor que Deus preparou esse reino. E nós seremos ali reconhecidos como seus filhos na glória de Deus Pai. Tudo isso para os seus filhos que realmente o amam. Então, amados, que realmente a gente desfrute, não é? Como a gente leu aqui. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu
o que o Senhor, Deus, tem preparado para os que o amam. Amém? Que todos nós possamos ter um domingo maravilhoso, desfrutando, né, das promessas do nosso Deus, da fidelidade do nosso Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra que nós lemos, Senhor, quando a gente entende que o que o Senhor preparou para nós, que é o de melhor, é a vinda de Jesus, é a vida dele em nós. Nós te agradecemos, Pai, por esse sacrifício tão maravilhoso que nos deu a vida eterna, e que um dia nós iremos desfrutar com o Senhor, Pai, para todo sempre. Ó Deus, nos ajuda a ter essa mensagem aprendida com o apóstolo Paulo, de falar às pessoas desse poder do Senhor, de divulgar, Pai, o Teu amor expresso ali no sangue derramado de Jesus naquela cruz. Pai, que possamos, ó Deus, no nosso viver, buscar ter o Santo Espírito do Senhor manifesta em nossas vidas para divulgar, Pai, o que as pessoas precisam saber, que Jesus Cristo salva. Nos dê, Pai, um domingo feliz à Tua presença, desfrutando, Pai, de cada momento com o Senhor. Obrigado por tudo. Essas são as bênçãos que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, que todos nós possamos ter um domingo abençoado na presença do Senhor. Fiquem com Deus.